Este é o Conexão Futura ao vivo na tela do seu canal Futura e também estamos na internet. Basta você acessar aí o nosso site futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação e acompanhar o Conexão ao vivo também na tela do seu computador. E mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com algum tipo de doença ou transtorno mental. Mas a Organização Mundial da Saúde estima que apenas 2 entre cada 10 pessoas que vivem com esses males têm acesso a tratamento adequado. Aqui no Brasil, a OMS calcula que 12% dos brasileiros necessitam de algum atendimento em saúde mental. E o preconceito é mais uma dificuldade que afeta o atendimento a quem sofre de depressão, de transtorno bipolar, esquizofrenia, entre tantas outras doenças. De um lado, muitos médicos deixam de encaminhar os pacientes aos cuidados de um psiquiatra e de outros, pacientes desistem de procurar o especialista por medo do diagnóstico e da discriminação que ele e a família podem vir a sofrer. Situações como essas descrevem o que alguns especialistas definem como psicofobia, que é o preconceito contra pessoas que sofrem algum tipo de transtorno psiquiátrico. E esse é o tema do nosso programa de hoje. Então, para essa conversa, recebemos a Gabriela Cossendei, que é psicóloga clínica. Gabriela, bem-vinda à Conexão, tudo bem? Tudo bem, Cristiano. Boa tarde. Também conosco aqui no estúdio está o João Romildo Bueno, que é psiquiatra e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. João, bem-vindo à Conexão, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Bom, a gente também espera você em casa aí, como sempre, que é nosso convidado. Então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente pelas redes sociais. Você pode mandar sua mensagem, primeiramente coloco aí na tela para você, facebook.com/canal Futura Oficial. Você já encontra aqui, ó, baixando um pouquinho a página, esse post com a campanha aqui da Associação Brasileira de Psiquiatria. Você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada aqui a sua questão. Ou ainda mande mensagens no Twitter, @Canal Futura é o nosso perfil no microblog. Ou ainda temos o bom e velho telefone, ligue de qualquer parte do Brasil para a 0 operadora 21 2273 5020. Os números estão na tela para você, toma nota e ligar para a gente desde já. Enquanto isso eu começo o nosso bate-papo aqui. Bem-vindos mais uma vez os dois. Eu comecei aqui o programa explicando um pouquinho, né? Tomei a liberdade de explicar o que é psicofobia, mas agora vamos aos especialistas. João Romildo, o que é psicofobia? Bem, primeiro pelo princípio. Psicofobia é um neologismo, assim como homofobia. E psicofobia descreve um sentimento que é bastante pervasivo, perdoe-me, outro neologismo, na sociedade, que é a aversão ou medo inexplicável e ilógico de doença mental ou principalmente de quem padece de doença mental. Dos então não é simplesmente o medo, é também uma aversão. Né? Agora a gente tem essa velha máxima, né, de qualquer pessoa que for buscar um atendimento, ainda tem um estigma muito grande, né, Gabriela? De onde vem isso? Como entender essa aversão, esse medo de ter contato com alguém que supostamente foi diagnosticado com problema mental? Isso é muito importante, Cristiano, até ter oportunidade, né, doutor, de falar sobre isso aqui, que muitas vezes o preconceito ele começa com a própria pessoa. Né? Então, antes desse preconceito vir de fora, ou do trabalho, alguém que não queira contratar uma pessoa que está com transtorno, amigo evitando lidar com uma pessoa que esteja passando uma dificuldade maior, isso acontece muitas vezes com a própria pessoa, né, que não se permite procurar, percebe que precisa de ajuda, mas não se permite buscar esse auxílio, e muitas vezes quando vira um transtorno, né, ele poderia ter uma solução mais rápida, não vir a se tornar um transtorno maior, se essa ajuda ela é procurada com mais rapidez. Né? Então é importante frisar isso, que cada um perceba quando há essa necessidade de buscar ajuda. Que ainda existe muito receio e estigma em relação ao acesso ao tratamento de saúde mental, assim como qualquer outra doença, como bem disse a Gabriela aqui, se você tem algum problema psicológico, psiquiátrico, se não há o acesso, uma busca a um tratamento, quanto mais tempo passa, mais difícil pode ser para esse tratamento perdurar, né, e ter uma boa resposta, né, doutor? Bem, um tratamento precoce é necessário em qualquer forma de adoecer. E o adoecer mental não é diferente das outras formas de adoecer. Acontece que a palavra doença mental, loucura, tem uma conotação muito negativa. Até a palavra hospício
que as pessoas não sabem a origem, pensa que hospício é lugar de louco. Esse mundo é um hospício, quem é maluco vai para o hospício. Mas o hospício é apenas uma hospedaria. Os hospícios eram criados dentro das igrejas ou nos arredores da igreja para acolher os peregrinos que iam fazer uma peregrinação até a Terra Santa, Jerusalém, no tempo das Cruzadas. Se a gente fosse usar a máquina do tempo, poderíamos dizer que todo mundo que foi fazer uma peregrinação para Jerusalém passou por um hospício e era maluco. E não é bem assim. Agora, a gente sabe que a mesma questão da ideia que se tem de hospício, né, que é a casa, o hospital onde se tratam as pessoas com doenças mentais, o próprio hospício, no sentido literal que a gente conhece, já não existe mais também desde uma reforma aí na política de atendimento à saúde mental no país, na última década e meia. Isso tem mudado até, acho que de certa forma, tirando a palavra hospício, você consegue tentar desmistificar um pouco, ou tirar um pouco desse peso do acesso ao tratamento de saúde mental, Gabriela? E hoje em dia, o trabalho que existe, né, doutor? O doutor pode até falar melhor que eu em relação aos hospitais-dia, né, que eu tive a oportunidade de conviver, de passar um período atendendo em um hospital público e pude ver que naquele local existia assim, um tratamento humanitário, era muito importante, foi muito importante até para a minha carreira participar de uma equipe tão séria que respeitava tanto a questão da loucura. Aí você perguntou anteriormente, até para complementar, né, o que pode contribuir para esse preconceito. Muitas pessoas, ao terem um contato com a dificuldade do outro, elas são tocadas na própria dificuldade. O medo de enlouquecer, né, doutor, ele é muito grande. Então, quando você se defronta com uma questão tão grave, você vê alguém angustiado, você vê alguém deprimido, muitas vezes acontece de despertar e tocar aquilo que você ainda está muito mexido, né, e não conseguir lidar com isso. Um dos motivos de preconceito ainda é esse, e que as pessoas não se dão conta, assim, de pronto, né? O que a Gabriela apresenta, doutora, pode ser uma questão que você, ao não reconhecer, você está querendo esconder, então? Você não quer abrir espaço para que esse sentimento, essas sensações apareçam? Bem, a vivência da loucura, somente quem por ela passou pode descrever. Mas a ideia que nós temos, nós que observamos, é que as pessoas inicialmente negam a existência de qualquer alteração no seu modo de pensar, no conteúdo do seu pensamento. Só quando o seu comportamento, a parte exteriorizada da função psíquica, aparece essa alteração do comportamento, é que as pessoas, às vezes, notam primeiro que o próprio doente. E aí começa a aparecer o preconceito na sua forma mais agressiva. Primeiro, o preconceito entre profissionais da área psi. É muito difícil indicar a um paciente que procure um psiquiatra, já que o próprio paciente acha que psiquiatra só cuida de doido. Eu não sou doido, o que eu vou fazer lá? Essa é uma outra característica que alimenta o preconceito, retroalimenta o preconceito. É que a maioria dos doentes não tem consciência de doença. Malucos são os outros, eu não, eu estou certo. Agora, essa questão que você está apresentando, então, as pessoas não conseguem reconhecer que estão passando por um momento de depressão, como eventualmente alguém que está assistindo a gente em casa pode perceber que, a partir de alguns sintomas, como isso aparece no dia a dia em questões práticas do cotidiano, doutor? A primeira coisa que aparece é que a pessoa começa a funcionar num padrão muito abaixo daquilo que lhe é habitual, em todas as funções. Segundo, alterações que são neurofisiológicas, alterações de sono. Para mais, dorme o dia todo, para menos, uma insônia. Alterações no humor vital. O que é humor vital? O humor vital é aquilo que nos mantém vivos. Eu estou aqui graças ao meu humor vital. Eu sei que estou aqui, eu tenho consciência do local em que estou, eu sei o que eu estou fazendo, há uma adequação do meu comportamento ao setting, inclusive. E ao set do estúdio. Dentro desse conceito, eu vou modulando o meu humor. Não é o bom humor ou o mau humor. O meu humor vital. Eu estou em sintonia comigo para poder estar em sintonia com os outros. É como eu vejo o mundo e como eu me vejo no mundo. Quem padece de um transtorno mental perde essa diferença. O mundo é invasivo ou ele é o mundo. E é muito difícil conviver com isso.
A segunda etapa do preconceito é família. A família também não quer ter o doente mental dentro da família. Ninguém quer ser o louco da família. Apesar desse ser um dos títulos de uma obra de Sartre a respeito de um louco genial chamado Flaubert. O louco da família era o Flaubert. E muitas famílias também não querem admitir que podem eventualmente ter um paciente de doença mental entre seus membros. Isso também é um estigma. Antigamente os loucos da família ficavam presos no quartinho do fundo e eram alimentados através de buraco na porta. A terceira fase do desenvolvimento do preconceito, do estigma, é a política pública. A política pública, principalmente no Brasil, é muito ambivalente. Eu quero diminuir a carga do estigma, então eu vou fazer um tratamento dentro da própria comunidade. Crio uma estrutura para isso. Isso tem a ver com o que a gente falou agora há pouco aqui, dessa mudança da política pública, até na chamada luta antimanicomial, para tentar abrir os manicômios, chamados manicômios ou hospícios antigamente. Então, fala para a gente um pouquinho, para contextualizar, para quem não acompanha essa questão de perto. Doutor, o que mudou aí na última década e meia em relação a esse tratamento, né? Os hospícios foram, enfim, as vagas que as pessoas ficavam lá permanentemente foram transformadas em hospital-dia. Houve uma diferença do tipo de atendimento através dos CAPs, né? Os Centros de Atenção Psicossocial. Houve um movimento que a gente pode considerar global. As primeiras contestações sobre o modelo centrado exclusivamente no hospital, o Hospital Colônia, o Hospital Grande, o macro-hospital, a loucura nunca foi bem-vinda nos centros urbanos, então os hospitais psiquiátricos foram banidos para fora dos centros urbanos. Inclusive, fato conhecido que os grandes hospitais aqui no Rio de Janeiro, a Colônia Juliano Moreira, o Juqueri em São Paulo, Barbacena em Belo Horizonte, as pessoas eram colocadas, amarradas no portão de entrada do hospital, nuas e sem documentos, que era uma forma de que a família deixava o seu doente para o Estado. Enquanto o Estado podia prover um tratamento, essa situação foi se mantendo, depois foi se deteriorando. Esses hospícios, manicômios, hospitais, o nome que se queira dar, colônias, se transformaram em depósitos de gente. Isso foi primeiramente denunciado na década de 60 e aqui no Brasil na década de 70. E a denúncia partiu da Associação Brasileira de Psiquiatria. Não foi um movimento que nasceu fora da psiquiatria, nasceu dentro da psiquiatria. Revendo os próprios métodos. Diga lá, Gabriela. Uma coisa relevante aqui da gente comentar que a questão da loucura, né, a psicose, né, que nós em psicanálise tratamos assim, dessa forma, a loucura, a psicose. Um psicótico, ele pode, uma vez tratado, levar uma vida comum. Ele pode trabalhar, né, medicado, fazendo a terapia, né? Ele pode levar uma vida comum. Né? Esse é um outro estigma, né? Que uma vez com algum transtorno, isso estaria fadado a ser carregado para o resto da vida. Não, é um tratamento, há recursos para que essa pessoa consiga conviver com essa questão. Exatamente, ele pode levar, não uma vida normal, né? Já que ele tem um transtorno, mas ele leva uma vida comum, né? E pode construir, pode ter uma história, pode vir a se casar, pode ter filhos, mas que vai ter que se tratar para o resto da vida. Sem dúvida. E o que é ser normal, afinal de contas, né? Todo mundo é um pouco louco, um pouco diferente, um pouco, né, esquisito dentro da sua própria característica. Agora, eu aproveito aqui e chamo você de casa para o Facebook, para o Twitter e para o telefone. Já tem várias perguntas chegando para a gente que eu vou apresentar aqui para os nossos convidados. Primeiramente, o Alessandro Araújo, pelo Facebook. Obrigado, Alessandro, pela participação. E ele pergunta aqui se seria possível afirmar que, considerando não se tratar de loucura, como antigamente eram chamados os transtornos, todas as pessoas vão conviver em algum momento da vida com algum tipo, em algum nível de transtorno mental, doutor? É possível afirmar isso? É possível. É uma possibilidade estatística. Eu tenho direito, numa expectativa de vida de 70 anos, de ter 3 episódios depressivos. Como eu não tive nenhum, estou passando os meus 3 para os outros. Não faço questão nenhuma de tê-los depois dos 70. Então, é essa a possibilidade. Agora, as coisas não se passam assim. A doença mental tem um fundamento
genético, não é hereditário, não se passa de pai para filho. É um erro genético. Nem é contagioso, né? Nem é contagioso, Deus me livre. A sífilis era contagiosa, mas a doença mental não. Esse condicionamento genético pode desembocar num transtorno ou não. Se as condições forem muito propícias, o desenvolvimento psicossocial do indivíduo, ele for tratado o tempo todo com o cuidado que ele merece, que todos nós merecemos, ele pode passar a vida sem apresentar nenhum episódio de doença mental. Muito bem, como bem disse aqui a Gabriela. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui também uma outra pergunta que chegou para a gente, que faz um questionamento em relação ao que já falamos aqui sobre o acesso ao tratamento a doenças mentais. Então, a pergunta é em relação ao acesso de tratamento com psicólogo e psiquiatra no SUS, principalmente, se há esse tipo de tratamento, se deveria ter uma melhor divulgação dos benefícios desse tratamento, Gabriela. Poderia ter, porque existem muitos locais, inclusive vinculados a faculdades, às sociedades de psicanálise. Muitas instituições oferecem com profissionais de gabarito, profissionais formados, não são só estagiários não, nas faculdades até são, mas eles têm, essa equipe tem supervisores, é um trabalho feito de forma muito controlada, muito cuidadoso, então existe isso sim, poderia ser mais divulgado, né? E para que as pessoas saibam e possam ter acesso, porque isso existe, um trabalho feito com qualidade. A gente vê mesmo nas escolas, né, dificuldade muitas vezes de uma criança que apresenta algum tipo de problema, de dificuldade. Os professores não são os profissionais indicados, né, para tratar uma criança e muitas vezes não tem esse suporte também dentro da escola, né, doutora? Acho que isso também, dentro da educação, a gente pensar em um pouco de atendimento ou prestar aí um serviço em relação ao acesso ao atendimento de saúde mental nas escolas poderia trazer um benefício também para a sociedade como um todo, né? Trazendo aí adolescentes e adultos já com diagnósticos e tratamentos desde cedo. O Brasil é um país muito complicado, não apenas pela sua dimensão, não vou dizer aqui, nós somos um país continental, não é nada disso. É complicado porque cada região tem necessidades específicas. E os grandes centros são uma espécie de caldo de cultura de todas as necessidades. E há uma certa dicotomia no que é oferecido. Se eu tenho uma afluência monetária elevada, meu filho estuda num colégio particular que tem, além de excelentes pedagogos e psicopedagogos, tem um atendimento com profissionais da área de psicologia que prestam toda a atenção às necessidades de desenvolvimento da criança. Já no setor público, não. Conseguir uma vaga numa escola é uma proeza dantesca. E depois do jovem estar na escola, não tem professor que fará ter um psicólogo. Então são dois polos diferentes. A mesma coisa no atendimento. O atendimento de psiquiatria, de psicologia, de fonoaudiologia, de praxiterapia na área privada é igualzinho de Nova York, primeiríssimo mundo, mas custa dinheiro. No setor público não tem dinheiro. Além de não ter dinheiro, o setor público ainda peca por um erro de base. O trabalho de assistência na saúde mental é um trabalho de equipe, é preciso formar uma equipe. Tem que ter um psiquiatra, um psicólogo, um praxiterapeuta, um fonoaudiólogo. Sem concurso não se faz equipe. Se você terceiriza o atendimento, vai ser um psiquiatra na quarta-feira, um psicólogo na terça, um fisioterapeuta na sexta e desaparece. A base da equipe é o serviço de suporte, enfermagem, auxiliar de enfermagem. Também não tem concurso. Então é uma dificuldade estrutural aí que acaba repercutindo em toda a rede de atendimento, né? O que é um CAPS hoje em dia? É um micro-hospício com muro elevado, onde as pessoas precisam de um passe para entrar. O que houve de reforma? Nenhuma. A demanda é muito grande, mas... Não houve reforma, não tem espaço. Nós não temos um serviço de ambulatório, nós não temos leitos para tratamento de pacientes agudos em hospitais especializados ou gerais. Não temos. Nós não temos uma equipe dentro do Ministério da Saúde
que forneça esclarecimento à população. Isso fica por conta das organizações da sociedade civil organizada. Exato, isso mostra, de certa forma, um pouco da falta de prioridade que a questão da política de saúde mental no país enfrenta. Gabriela, você quer complementar? Quero, que em relação ao ensino, aos professores, os professores eles não são capacitados, eles não recebem um treinamento adequado para identificar um transtorno mental, alguma dificuldade emocional no aluno. Mas uma vez que eles identifiquem, porque eles conseguem, mesmo sem esse recurso adequado, tanto o professor quanto a coordenação das escolas, eles ficam numa situação muito delicada, porque como passar isso para os pais quando a maioria não é receptiva, né? Você está falando do meu filho, então eu vou tirar o meu filho dessa escola? Quem é você para falar do meu filho? Né? Então mexe muito com a vaidade. Então algo que poderia ser visto, Cristiano, como uma ajuda, né? Um apontamento de algo que pode fazer uma diferença muito grande na vida de uma criança, acaba não sendo feito por causa de um milindre. E se a escola faz, né? Se mesmo assim ela passa por cima desse milindre e consegue colocar, cria-se muitas vezes uma situação de desconforto e isso precisa ser revisto. Os pais precisam se abrir um pouco mais para isso e dar a voz às escolas. É esse espaço aqui que a gente está tentando propor de discussão, mas que a discussão não acaba aqui no programa de hoje. Você aí que se sentiu motivado a pensar um pouco, a refletir sobre esse assunto, leve essa discussão também aí para a sua roda de amigos, para a sua família, para o seu meio, no ambiente escolar também. A gente tem que discutir mais essa questão do acesso ao tratamento à saúde mental no país, para que também todo esse estigma, esse preconceito desapareça, né? É isso que a gente espera. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa, na internet, você pode ter acesso aqui à campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria em relação exatamente aí ao fim da psicofobia. Você pode aqui no site que já está na tela para você. Também vamos colocar aqui as campanhas da ABP Psicofobia, aproveitando também o gancho aí no último sábado, 21 de março, foi Dia Internacional da Síndrome de Down, também está em destaque aqui outra doença que ainda enfrenta muito preconceito, infelizmente. Então vamos discutir aí, vamos buscar também recursos e cobrar do poder público, né, já que, como bem disseram nossos entrevistados aqui, a gente tem uma dificuldade enorme do acesso à saúde mental mais ainda, então vamos cobrar prioridades e investimentos nessa área. Nosso tempo aqui já está chegando ao fim, então eu vou agradecer a presença do Dr. João e da Gabriela mais uma vez. Obrigado pela presença aqui no Conexão Futura de hoje, foi um prazer conversar com vocês. Um prazer, Cristiano. O prazer foi nosso. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui então de segunda a sexta ao vivo, às 2h30. Temos reapresentações 00:30, depois 7h30, ou ainda qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.